Olá, meus queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus. Tudo bem com você? Tudo bem com a sua família? Eu espero que sim. Meus irmãos, hoje nós vamos trazer aqui um assunto de grande relevância e eu quero que você preste bastante atenção. Preste atenção. Um cristão pode comer carne de porco? Se você acha que sim, deixe seu comentário. Se você acha que não, deixe também o seu comentário. Pois bem, no Antigo Testamento, Deus deu ao povo judeu várias regras para mostrar que eram diferentes de outros povos, separados para serem puros. Algumas dessas regras eram morais, tratando da conduta e do coração das pessoas. Outras eram regras jurídicas para a organização da nação no seu contexto cultural. Outras regras eram cerimoniais, marcando uma diferença entre o povo judeu e o restante do mundo. Tal como exemplo, a circuncisão e os sacrifícios, a proibição de comer carne de porco é uma regra cerimonial. Pois bem, o cumprimento de regras cerimoniais era sinal de compromisso com Deus para ser puro, rejeitando o pecado, mas sem uma verdadeira mudança de coração. Quando Jesus esteve aqui, Jesus muitas vezes criticou os fariseus por darem mais importância às regras cerimoniais que às regras morais que lhes dão sentido. Vejamos em Marcos capítulo 7, verso 6 ao verso 8. E ele respondeu: bem profetizou Isaías acerca de vocês, hipócritas, como está escrito: este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão me adoram, seus ensinamentos não passam de regras ensinadas por homens. Vocês negligenciam os mandamentos de Deus e se apegam às tradições dos homens. Então, meus irmãos, comer carne de porco é pecado? No meu ponto de vista, não. Comer carne de porco não é pecado. Quando Jesus morreu e ressuscitou, ele nos purificou de uma forma que nenhuma regra cerimonial consegue. A nossa salvação se baseia na fé, não no cumprimento de muitas regras de pureza. Jesus declarou puro todos os alimentos. Vejamos Marcos 7, 19. Porque não entra em seu coração, mas em seu estômago, sendo depois eliminado. Ao dizer isto, Jesus declarou puro todos os alimentos. Pois bem, Jesus veio para tratar do que é mais importante, os nossos corações. Agora, não dependemos de regras exteriores, esperando que mudem nosso interior. Primeiro muda o interior e isso acaba se refletindo em nossa vida exterior. Sem cerimônias. Hebreus capítulo 13, verso 9, diz: não se deixe levar pelos diversos ensinos estranhos. É bom que o nosso coração seja fortalecido pela graça e não por alimentos cerimoniais, aos quais não tem valor para aquele que os comem. Agora vejamos, meus irmãos, que no início da igreja, os cristãos judeus queriam impor as regras cerimoniais do Antigo Testamento aos cristãos gentios. Mas Jesus acabou com a distinção cerimonial entre judeus e gentios. Todos podem ser puros só por aceitar a Jesus Cristo como Salvador. Por isso, os apóstolos decidiram reduzir ao mínimo as regras cerimoniais para os cristãos. Vejamos bem em Atos capítulo 15, verso 28 ao 29. Pareceu bem ao Espírito Santo e a nós não impor a vocês nada além das seguintes exigências necessárias: que se abstenham de comida sacrificada aos ídolos, do sangue, da carne de animais estrangulados e da imoralidade sexual. Vocês farão bem em evitar essas coisas, que tudo lhes vá bem. Que maravilha! Então a gente observa aqui, meus irmãos, essas regras foram estabelecidas pelo Espírito Santo de Deus.
a proibição de comer carne de porco não foi uma das restrições recomendadas para manter. Comer ou não comer carne de porco? Na opinião do apóstolo Paulo, nenhum alimento nos torna impuros perante Deus, exceto se os considerarmos impuros. Vejamos Romanos 14, verso 13 ao verso 14. Portanto, deixemos de julgar uns aos outros. Em vez disso, façamos o propósito de não pôr pedra de tropeço ou obstáculo no caminho do irmão. Como alguém que está no Senhor Jesus, tenho plena convicção de que nenhum alimento é por si mesmo impuro, a não ser para quem assim o considere, para ele é impuro. Se comer carne de porco causa em você problemas de consciência ou dúvidas, então não coma. Se você não tem problema em comer carne de porco, então pode comer. Seja qual for sua decisão, louve a Deus e não condene quem tem outra opinião. Carne de porco não é um ponto essencial da Bíblia. Ninguém vai para o inferno por comer ou não comer. Não gerem controvérsia onde não é preciso. Veja o que diz a Bíblia em Coríntios 8:8. A comida, porém, não nos torna aceitáveis diante de Deus. Não seremos piores se não comermos, nem melhores se comermos. Eu espero, meu irmão, que você possa ter entendido. Um cristão pode comer carne de porco? Na minha opinião bíblica, como está registrado na Bíblia, nos dias atuais, na dispensação da graça, ele pode comer sim carne de porco. Que Deus possa continuar abençoando você, sua casa e sua família. Mas eu quero lhe fazer um pedido. Se você ainda não é inscrito nesse canal, se inscreva. Ative também o sino para você sempre receber novos conteúdos. Compartilhe com a sua família. Que Deus em Cristo possa continuar te abençoando hoje para sempre. Amém e amém.